Quero cumprimentar você nessa noite, que está aqui nesse momento, ao vivo conosco, Ministério Filhos de Deus. Nós estamos aqui na casa do Senhor nessa noite para trazer a você que está em casa, nesse momento em que nós estamos vivendo tanta agonia, nesse momento em que nós estamos vivendo tantas dificuldades e vendo, nós estamos aqui como servos, como pastores, como ministros do Evangelho, amém, na casa do Senhor. E nessa noite nós viemos trazer uma palavra para a sua vida, para o seu coração, nós e toda a igreja que está aqui nesse momento, neste culto. E eu queria falar nessa noite o Salmo 127. Aleluia! Exceto que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia ou guarda. Em vão é para nós levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza, pois assim Ele dá aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero é a sua recompensa. Como as flechas estão na mão de um homem poderoso, assim são os filhos na juventude. Feliz é o homem que tem a sua aljava cheia deles. Eles não serão envergonhados, amém, mas falarão com os inimigos importados. Nessa noite a gente vem a entender, todos nós, servos do Senhor, que verdadeiramente quem vai guardar as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, tudo quanto nós temos de mais precioso, que neste momento não são riquezas, não são aquilo que nós possuímos, mas sim as nossas vidas, a nossa família, aleluia, a nação, o povo, oh meu Deus, que a gente venha entender nessa noite que é Ele que guarda, Ele é o guarda de Israel. O salmista Davi diz que Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não toscaneja, Ele não brinca. Nós dormimos, nós cansamos, nós ligamos, mas Ele não se cansa. E Ele está aqui hoje, junto comigo e junto com você. E Ele está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração, a nossa súplica. Ele tem guardado as nossas casas, tem guardado as nossas famílias, tem guardado o seu povo. Ele tem dado ordem ao nosso respeito. Ele tem falado de nós. Senhor, eu quero que o Senhor venha dissipando todo o medo do coração do teu povo. Pai, que o teu povo venha temer a ti, temer a tua mão forte, o teu braço forte e poderoso. Que o teu povo venha ter medo, Senhor, de não estar na tua presença. Que o teu povo venha ter medo, Senhor, de naquele grande dia não estar contigo. Pai, ensina o teu povo nessa noite a caminhar segurando firme nas tuas mãos, porque nós somos guiados por uma palavra, e essa palavra ela é infalível nas nossas vidas. Ele nunca falhou, Ele nunca vai falhar, Ele é fiel. Embora muitas vezes nós sejamos infiéis, Ele é fiel. Ele permanecerá fiel até a consumação dos séculos. Ele guardará a sua igreja, Ele guardará o seu povo, Ele guardará aquele que habita a sombra do Onipotente. Oh meu Deus, nós estamos guardados, escudados por Ti, meu Senhor da glória. Que o Teu povo venha nascer nessa noite impactado pelo poder da Tua palavra. Que o Teu povo venha ser nessa noite constrangido, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Que eles venham entender que não adianta se esconder dentro de casa se nós não tememos e nós não guardamos a Tua palavra no nosso coração. Pai, que a gente possa sim estar nas nossas casas cumprindo-se decretos humanos, sim, por causa de qualquer coisa, de qualquer epidemia, peste, seja o que for, mas que a gente possa estar lá, alicerçado na Tua palavra, sabendo que não são aqueles muros e aquelas portas que vão nos guardar, mas é a Tua palavra, é o Teu poder, é a Tua mão poderosa, santa, estendida sobre as nossas vidas. Não adianta estar dentro de muros, Pai. O que adianta é que o Senhor guarde a
nossa casa, a nossa família. Guarda, Senhor, a família, as nossas famílias. Guarda, Pai, esse ministério, filhos de Deus. Guarda, Senhor, a cada um que está nesse momento ouvindo, está ao vivo junto conosco, assistindo a esta live, aonde ela chegar, Senhor. Que o Senhor venha neste momento quebrando cadeias, que o Senhor venha neste momento entrando em casas, em famílias, em lares que estão destruídos. Meu Deus, que o Senhor venha nesse momento sustentando, Pai, cada lar aonde esta palavra entrar, aonde esta live chegar nessa noite. Vai, Senhor, mudando os corações, vai mudando os pensamentos, vai mudando, vai direcionando o teu povo. Oh, meu Deus, faz a gente entender os teus preceitos, os teus caminhos, faz a gente entender a tua vontade sobre nós, faz a gente entender, Senhor, que o Senhor é um Deus soberano, amoroso, misericordioso. O Senhor é o El Shaddai, oh Deus poderoso. Sim, tu és, Pai, e tu vai guardando, o Senhor vai guardando as nossas vidas, o Senhor vai guardando as nossas casas, o Senhor vai guardando as nossas famílias. Meu Deus, nós não vamos nos calar diante de nada. Pai, o Senhor não disse nunca que seria fácil. O Senhor disse que nós íamos ter aflição, mas que a gente tivesse bom ânimo o tempo todo, porque o Senhor passou, nós também passaríamos, e nós seríamos sustentados por Ti. Não afasta de nós a Tua presença, não afasta de nós a Tua mão santa e poderosa. Vem nos guardando nesta hora, vem nos livrando, Pai, de todo mal, vem nos sustentando, Senhor. Os Teus filhos não serão envergonhados, porque os que Te clamam, Senhor, sabem quem verdadeiramente é o Deus que nós servimos. Nós não clamamos a um Deus que não tem olhos nem ouvidos. Não, Pai, nós não clamamos a um Deus, Pai, que está preso no madeiro. O Senhor já saiu daquele madeiro. O Senhor venceu a morte. O Senhor ressuscitou. O que é que pode te deter, Senhor? Nada, Senhor, pode te deter. E o que pode me separar, Senhor, de Ti? Nem a morte, nem o corpo, nem potestade. Nada, Pai, nada vai nos separar do Teu amor, nada vai nos separar daquilo que nós confiamos e cremos que é em Ti, Senhor. Faz o Teu povo entender, Senhor, nesses dias. Faz o Teu povo te buscar, te clamar. Faz o Teu povo entender que Tua mão é forte, é poderosa. E o Senhor guarda, sim, Pai. O Senhor nos guarda de toda calamidade. O Senhor nos guarda de toda peste. O Senhor nos guarda de todo mal. O Senhor é o guarda de Sião. O Senhor é fiel. Que o Seu povo venha nessa noite ser impactado, sustentado por Ti. Visita as nações, visita o Brasil. Pai, sustenta o Brasil nas Tuas mãos. Essa nação está diante de Ti. Tu sabes guardar o Teu povo, Senhor. Quem somos nós para Te ensinar a nos guardar? Senhor, sempre nos guardou. O Teu plano para nós é perfeito, Senhor. E nós sabemos que o Senhor, na sua genuína perfeição e no seu genuíno amor, nos guardará e nos livrará de todo o mal. Em nome de Jesus. Que o Teu povo venha, não venha perecer. Que o Teu povo venha confiar a cada instante. Que o Teu povo venha saber que serve a um Deus todo-poderoso. A nossa história não acaba aqui, Senhor. Nós ainda temos muitas coisas para viver na Tua presença. Levanta o Teu povo. Tira a covardia, tira o medo, tira a empatia. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Faz o Teu povo despertar. Faz o Teu povo entender. Levanta o Teu povo em fé, em coragem. Meu Deus, em nome de Jesus. Não nos deixa ser frouxos, Pai, diante das dificuldades. Mas sim, Pai, que a gente venha estar firmes e perseverantes. Dá, Pai, guiados por Ti. Porque guiados por Ti nós sabemos aonde nós iremos chegar. Porque guiados por Ti nós sabemos, Pai, aonde nós iremos chegar. Oh, meu Deus, a voz profética não irá se calar. Eu profetizo, Senhor, que mesmo em meio à calamidade, o Senhor irá nos sustentar, irá mudar as situações, os quadros. O Senhor irá sim guardar as nossas vidas, famílias. O Senhor irá guardar as nossas finanças, o nosso ministério. O Senhor, que é o Deus provedor,
clama, o Senhor envia resposta. O Senhor enviará resposta, Senhor, a esta nação. O Senhor enviará resposta ao estado de Goiás. O Senhor enviará resposta a Goiânia. O Senhor enviará resposta ao Brasil, ao mundo das nações. O Senhor enviará resposta e todas as pessoas irão ver, irão crer, irão saber que nós, o povo santo, geração eleita, sacerdócio real, não servimos a um Deus qualquer, mas um Deus fiel, Pai Todo-Poderoso. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Toma, Pai, o teu povo que está aí nos assistindo ao vivo nesta hora. Que o teu povo, Senhor, venha ser chamado por ti nesta hora. Que o teu povo venha ouvir a tua palavra e venha verdadeiramente deixar ela penetrar no seu coração e ser transformados, Pai, por ela. Guarda, Senhor, este lugar. Blinda. Envia miríades e miríades de anjos, Senhor, sobre este prédio, sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Envia, nos guardando, nos protegendo. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. Blinda este lugar e nenhuma retaliação venha sobre nós, porque nós estamos guardados por ti nesta hora. Assim, Pai, eu oro, declaro, profetizo. Assim, Pai, eu creio nessa noite. Faz todas as coisas. Espírito Santo de Deus, opera neste lugar, porque aqui tu tem liberdade para operar. Opera sem limites. Faz em nome de Jesus. Faz em nome de Jesus. Guarda.
diz: para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, tu estás também. Se eu vou em direção à alvorada ou me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, com efeito, as trevas me encobrirão, e a luz se fará noite, Glória a Deus. até as próprias trevas não me serão escuras, porque para Ele as trevas e a luz são a mesma coisa. O nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. O nosso Deus sabe o que está fazendo. Se não foi Ele que enviou essa dificuldade no mundo, no mínimo Ele autorizou. Então, meu irmão, é o seu Pai que está guardando. É o nosso Pai que está nos protegendo. Ele é o Todo-Poderoso. E assim como uma criança aflita que descansa no colo do Pai, nós podemos subir no colo do Abba. Senhor, nós subimos agora no teu colo. Colo forte, poderoso. Nos escondemos em ti e dizemos que em teus braços é o nosso descanso. Em teus braços é o nosso descanso. Você pode dizer isso? Em teus braços é meu descanso. 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 Então eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas. E se eu passar? E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Adoramos, Jesus.
lutamos com armas de fé e nada irá impedir. Eu te adorarei. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir. Eu te adorarei.
Sabe aquilo que vem no seu coração? Príncipe da paz, árvore da vida, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Deus Emanuel, Deus conosco, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Tu és imutável, tu és todo poderoso, tu és o Abba, o nosso Abba, o nosso papaizinho. Nosso papaizinho. Senhor, tu és imutável. Teu reino não terá fim. Teu reino é eterno. Ainda que a nossa carne se corrompa, nosso espírito estará contigo eternamente. E por isso nós te adoramos, Pai. Adoramos o teu nome. Adoramos quem tu és. Adoramos quem tu és. Adoramos quem tu és. O nosso príncipe da paz. Aquele que traz a paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não pode receber. A paz que o mundo não entende. É essa paz que nos foi dada pelo Espírito Santo de Deus. Porque Ele é o Deus Emanuel. Ele é a essência da criação de Deus. Ele é a essência do Deus Todo-Poderoso, o primogênito de toda a criação, aquele que tem pés como bronze, olhos como chama de fogo, seus cabelos são brancos como a neve. Adoramos o teu nome, Jesus. O sangue do Cordeiro que está nos umbrais das nossas portas. O sangue do Cordeiro que nos guarda de todo pecado, de todo juízo que sobrevive sobre a terra. O sangue do Cordeiro. Yeshua.
E o nosso amado disse o seguinte, no livro de Mateus, capítulo 6, verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo dias de incertezas, dias em que muitos já estão preocupados com a crise financeira que virá. Mas saiba de uma coisa: o nosso Deus não é o dinheiro. Amém. Todo o nosso salário vem das mãos dele. Todo o nosso sustento vem das mãos dele. É verdade. Se nós continuarmos lendo aqui, Jesus fala sobre a ansiedade. Ele diz: por que vocês estão ansiosos quanto à vida, quanto ao que comer, ou quanto ao que beber, ou quanto ao que vestir? Por que vocês estão preocupados com essas coisas? Eu sei do que vocês precisam antes que vocês me peçam. Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, Deus nos proporcionou um tempo de reclusão. O Senhor está chamando a igreja para um lugar secreto. Por isso Ele parou o nosso trabalho. O Senhor está alinhando a igreja dele na terra. Amém. Na terra. Amém. Amém. E você precisa entender esse tempo. Não é tempo de gastar o nosso tempo em Netflix somente. Isso não é que você não pode ver, você pode ver. Mas não é para isso. Não é só para você faxinar a sua casa. É principalmente para que você gaste tempo com Ele. Para que você fique com a palavra. Para que você fique com o Espírito Santo. Para que você aprenda a ouvir a Deus. Não desperdice esse tempo. Agora saiba de uma coisa: das suas finanças cuida Deus. Não se preocupe com elas. Não deixe o dinheiro dominar você. Ele não é o nosso Deus. Nós não vivemos por Ele. Então, nesse momento, até a forma de ofertar e dizimar estão mudando. Eu estou me sentindo, estava falando com os irmãos aqui, eu estou me sentindo na tribulação. Muita coisa parecida com isso e muito pior que isso vai acontecer. Então, se você quer dizimar e ofertar, você pode fazer uma transferência. A conta do ministério está no vídeo, está na descrição do vídeo, está ali também com dados bancários do CNPJ do Ministério Filho de Deus. Se você quiser fazer o seu dízimo, a sua oferta, que o Senhor te use. Amém? A obra de Deus não parou e não vai parar, porque nada para a obra dele. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar adorando. Vamos adorar o Senhor. Diga para Ele: meu amado. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é mais belo entre Aleluia. Boa noite a todos. Boa noite. A graça e paz. Boa noite a todos que estão nos assistindo nessa live. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus possa pegar você nessa noite. Amém. Que possa derrubar algumas coisas
por dentro de vocês, em nome de Jesus. São dias que estamos vivenciando no mundo todo, tantas dificuldades, tantas lutas, crises que a humanidade está vivenciando nesses dias. Glória ao nome de Jesus, porque a palavra do Senhor fala e declara: em tudo devemos dar graças. Amém, meus irmãos? A respeito desse coronavírus, tem algumas coisas que nós precisamos entender. Que Deus permitiu isso, meus irmãos. Houve uma permissão de Deus nesse processo para nos parar. Nós estávamos num ativismo muito grande, movimentando, achando que nós era autossuficientes, o nosso ego, o nosso orgulho. E Deus permitiu para que isso acontecesse em nossas vidas, para nos parar, para nós valorizarmos mais a nossa família, para nós termos mais tempo e investimento em Deus. Em nome de Jesus, que você nesses dias possa experimentar, que você nesses dias possa degustar, comer bastante da palavra de Deus, que você possa amar a sua família que você nunca amou, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Sabe algo que eu percebo que está acontecendo? Em toda essa turbulência, em todas essas dificuldades que estamos passando, meios de crises financeiras, colapso financeiro que as pessoas estão dizendo que irão acontecer, mortes. Na Itália, ontem mesmo, 793 pessoas morreram. Algo que eu percebo nesse vale, nessa tempestade que estamos vivenciando: aqueles que são do Senhor têm uma segurança gigantesca. Independente do que irá acontecer, nós temos uma segurança no Senhor. Eu tenho conversado com algumas pessoas que nem creem em Deus, algumas pessoas que não tomaram uma decisão, e muitas vezes elas ficam muito tenebrosas, medrosas, não entendem. Querido, para um cristão isso não é uma novidade. Jesus já declarou isso há 2000 anos atrás, que aconteceria isso. Nós temos uma segurança no Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Amém. Glória ao nome de Jesus. Como é bom. Amém. Glória ao nome de Jesus. Queridos, eu tenho falado com os irmãos aqui uma série de palavras a respeito das marcas do homem segundo o coração de Deus, e eu quero hoje encerrar a respeito dessa marca. A palavra do Senhor relata no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22: achei Davi, filho de Jessé, o homem segundo o meu coração, e fará toda a minha vontade. Deus achou um homem segundo o coração dele, um homem ativado, um homem alinhado segundo o coração de Deus. E eu queria compartilhar algo com vocês nessa noite a respeito desse homem. A palavra do Senhor relata no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, que Davi,
ele entrou no hall, ele entrou entre aqueles homens da fé, os heróis da fé. E eu quero falar com vocês nessa noite sobre essa marca, fé. Se você está marcando isso, escreva: as marcas do homem segundo o coração de Deus. Uma delas é a fé. E eu quero mostrar para vocês nessa noite a respeito de uma história que é muito conhecida no nosso meio cristão. Até no meio secular as pessoas conhecem essa história, que está relatada em 1 Samuel capítulo 17. E eu quero tirar algo aqui nesse texto, onde que o Senhor irá falar muito conosco, em tudo aquilo que nós estamos vivenciando, em tudo aquilo que nós iremos nos movimentar, em tudo aquilo que o Senhor deverá falar ainda com a igreja. Eu tenho conversado com algumas pessoas e essas pessoas perguntam muitas das vezes para mim: pastor, o que está acontecendo? O que irá acontecer agora a respeito da humanidade? E eu respondo sempre para elas o seguinte: eu quero me movimentar conforme a palavra de Deus. Eu não quero dar um passo se não for conforme a vontade do Espírito Santo na minha vida. Amém? Se você está acompanhando a sua palavra, abre lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 24. É uma história onde Davi mata Golias. A palavra do Senhor relata: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temia grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Pula agora para o versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor que trazia a saber, no zurrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com a espada e com a lança e com o escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a que tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus de Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada,
nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Querido, nós estamos lendo um texto que é muito conhecido no nosso meio. Um texto onde um homem estava afrontando por 40 dias a nação de Israel, debochando por 40 dias a nação de Deus, o povo escolhido de Deus. Mas um dia chegou um homem naquele lugar, o homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha fé, um homem que tinha ousadia, um homem que tinha coragem. E aonde que eu quero começar agora nesse texto, nós começarmos a falar algo aqui para vocês, meus irmãos, que estão nessa live, para vocês que estão em todo o Brasil nos ouvindo. Olha só no versículo 23, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 23. Estando Davi a andar, a falar com ele, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista. Igreja, ele fazia isso todos os dias, por 40 dias, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E Davi ouviu. A primeira coisa que nós devemos entender aqui nesse texto, Davi ouviu. E na nossa caminhada cristã, e na nossa jornada cristã, nós precisamos aprender a ouvir. Nós necessitamos aprender a ouvir o Senhor, a ouvir o Espírito Santo de Deus, a ouvir a palavra de Deus. Querido, isso será essencial nesses momentos que estamos vivenciando, esses momentos tenebrosos, esses momentos de dificuldades, esses momentos de lutas, de crises. Você necessita ouvir o Senhor. Por quê, pastor? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Quando eu comecei a ler esse texto com vocês, a palavra o escritor de Hebreus capítulo 11, versículo 32, relata a respeito de Davi. Davi era um homem que tinha fé. Davi era um homem que exercia sua fé. E você precisa ouvir a palavra de Deus, para que você possa se tornar um homem ou uma mulher de fé. Você precisa ter os seus ouvidos sensíveis, aguçados para aquilo que o Senhor está se movendo nesses dias. Você precisa ouvir o Espírito Santo de Deus, para você saber qual o motivo que Deus está parando você nesses dias na sua casa, no seu lar. Você necessita ser ativado, você necessita ser capacitado, e primeiramente só irá isso acontecer se você ouvir o Senhor. Ouvir a Deus. A palavra do Senhor relata em tantos textos, queridos, que nós não andamos por vista, mas por fé. A palavra do Senhor relata no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem.
Talvez algumas coisas na sua vida não estão acontecendo. Talvez algumas coisas na sua vida não aconteceu ainda. Talvez algumas coisas na sua vida irá acontecer, mas não queira andar por vista. Um homem ou uma mulher de Deus, quando ele aprende a ouvir o Senhor, ele anda por fé. Nada está acontecendo, parece que nada se move, tudo está ao contrário. Queridos, a palavra do Senhor relata que no final dos tempos, Jesus relata isso. Será que ele vai achar homem que tem fé na terra? Terão momentos de tantas dificuldades, tribulações, lutas, talvez crises financeiras, pandemia, tantas lutas que nós iremos vivenciar nessa terra. Jesus relata: será que eu vou achar um homem ou mulher que ainda tem fé? Que crê, que acredita, que confia em mim? Será que alguns Golias, alguns gigantes na sua vida, que irá ainda acontecer? Como está a sua fé? Como ela irá permanecer? Como você irá se movimentar nesses tempos que virão ainda? O Senhor Jesus está dizendo isso. E será essencial na minha vida e na sua vida essa palavra fé. Livro de Hebreus capítulo 11. A palavra do Senhor relata que sem fé é impossível agradar a Deus. Davi derrubou Golias não era porque ele era um habilidoso, não era porque ele era um estrategista. Davi derrubou Golias porque ele tinha fé. Ele cria, ele acreditava, ele confiava no Deus que ele servia. Meus irmãos, nesse tempo que estamos vivenciando dessa pandemia, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar, porque está algo acontecendo no nosso meio que eu tenho visto. As pessoas estão com medo, apavoradas, assustadas. Eu estava na semana passada na empresa trabalhando e chegou um cristão perto de mim, sabe, totalmente desesperado. Meus irmãos, ele estava totalmente desesperado. Agora eu vou morrer, minha família vai morrer, até meu cachorro vai morrer. Estava desesperado. Aí uma pessoa que era ímpia, uma pessoa que nem cria em Deus, nem acreditava, falou: mas e o seu Deus? Será que nós falamos só da boca para fora? Será que nós estamos vivenciando como Jesus declarou: esse povo só me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim? Confia no seu Pai. Confia no Senhor, creia nele, tenha uma convicção, em nome de Jesus. Ouça, querida, aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo nesses dias. Ouça o que o seu Pai quer falar com você. Nós estávamos aqui na vigília na sexta-feira e eu falei algo aqui para alguns irmãos. Talvez você que está me assistindo aqui nessa live, talvez você está com uma grande dúvida dentro de você: pastor, como que eu devo, como que eu faço para ouvir o Senhor, para ouvir a palavra dele, para ouvir o Espírito Santo? Eu não consigo entender isso muitas vezes que o Senhor está dizendo.
Querido, para nós que somos cristãos, nós não deveríamos ter nenhuma dificuldade de ouvir o nosso Pai. Quando eu estou lá no quarto e eu grito lá assim: Samuel! Automaticamente ele responde do outro lado: Oi, pai! Ele conhece a minha voz, ele escuta a minha voz. Nós precisamos conhecer a voz do Senhor. Nós precisamos, como filho dele, conhecer a voz do nosso Pai. Precisamos, meus irmãos. Se você declara isso com seus lábios, se você crê no seu coração, você necessita conhecer a voz daquele que te guarda, daquele que te protege, daquele que te salva, daquele que irá te levar em lugares extraordinários nele, aquele que te cura, aquele que te restaura, aquele que pode fazer o impossível se tornar possível. Basta apenas uma voz dele, basta apenas uma palavra dele. Toda essa pandemia, todo esse vírus será exterminado. O nosso Deus, o nosso Pai tem todo o poder. Aleluia. Anseia por ti, poderoso Deus. Declare que ele é poderoso. Poderoso Deus. Solta aquilo que está dentro de você. Declare: poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ele é, meus irmãos, ele é o Todo-Poderoso. Precisamos ouvir a voz dele. A palavra do Senhor relata no livro de Apocalipse, do capítulo 2 e do capítulo 3, sobre 7 igrejas. Todas essas igrejas, o Espírito Santo declara: aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós não estamos vivenciando mais a igreja de Atos, nós estamos vivenciando a igreja de Apocalipse. As igrejas que foram citadas em Apocalipse. E nós precisamos ter ouvidos sensíveis, nós precisamos ter ouvidos aguçados para ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo, declarando em nossas vidas nesses dias. Nós precisamos ouvir e entender por qual motivo que nós estamos vivenciando nesse tempo agora. Porque o Senhor permitiu tudo isso na humanidade. Porque o Senhor nos parou, porque o Senhor nos levou agora para o quarto. Amém, meus irmãos? Vamos levantar altares em nossas casas. Que a sua casa seja um local, um ambiente de adoração. Você que é um homem, um sacerdote, ore pelos seus filhos, ore pela sua esposa nesses dias. Você é uma voz profética naquele lugar. Deus instituiu você como autoridade sobre a sua casa. Pare de ficar calado, meu irmão.
Declara e profetiza sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos, em nome de Jesus. Deus te deu a autoridade, em nome de Jesus. Somos e devemos ser homens e mulheres que tenham fé. Olha só no versículo 24, 1 Samuel capítulo 17, versículo 24. A palavra do Senhor relata: todos, vocês que estão aí, ajuda aí, viu? Aí, dá um aleluia e fala: todos. Amém. Todos. Aleluia. Glória a Deus. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Fala: todos. Todos Estavam com medo. estavam com medo. Ah, meu Deus. Uma nação. Todos estavam com medo. Ouvia a voz do filisteu por 40 dias. Sabe uma coisa, missionária, que eu tenho visto? Estamos ouvindo muitas vozes filisteias por aí. Estamos ouvindo várias vozes de gigantes. Estão deixando os cristãos, o povo de Deus, amedrontados de exercer aquilo que nós mais temos, que é a nossa fé. Estão passivas. Gerou uma apatia gigantesca no nosso meio. Queridos, a todo tempo nós estamos sendo bombardeados de informações para gerar medo, para gerar incredulidade, para gerar uma apatia no seu coração, na sua vida. Pais estão declarando para os seus filhos que irão morrer. Pais estão declarando para os seus filhos que não tem como sair mais dessa. As pessoas, meus irmãos, estão doentes. Estão a cada dia ficando apavoradas e doentes. Totalmente inertes. Eu estava conversando hoje com algumas pessoas da equipe de governo e eu falei para eles o seguinte: nós estamos entrando em um nível tão difícil na vida de algumas pessoas. Está entrando tantas crises, está entrando tanta incredulidade, está entrando tanto medo, que após essa pandemia vai entrar outra crise. A crise do suicídio. Muitas pessoas irão suicidar, porque algumas empresas irão quebrar. Muitas pessoas irão suicidar porque ficarão doentes. Muitas vezes porque perdeu algum ente querido. A questão emocional vai ficar totalmente debilitada. Uma fragilidade total na vida dessas pessoas. Querido, nós como homem de Deus, como mulheres de Deus, nós precisamos exercer a fé, nós precisamos ter coragem, porque o nosso Deus é o Deus da guerra. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha. O nosso Deus declara que Ele pode nos guardar, Ele pode nos proteger. Mesmo você andando no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o teu bordão e o teu cajado nos consola. Glória ao nome de Jesus. Você tem um Deus. Oh Jesus, tira isso, Senhor, do meio do teu povo, em nome de Jesus.
Glória a teu nome. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Quero dar uma palavra aqui para as pessoas acima de 60 anos de idade, que muitas vezes as pessoas chamam de idosos, os idosos. O Senhor te guarda. Amém. O Senhor te protege. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que estão passando medo, deixando vocês amedrontadas. Se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, o Senhor te guarda. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Não dê e não ouça essas vozes e das informações que estão no mundo. Ouça a voz que venha do Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu sou filho de Deus. Outra coisa aqui, queridos, que é muito importante nós entendermos nesse texto. Você que está me acompanhando em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 a 35. Nessa batalha que Davi teve, nessa guerra contra esse filisteu, respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Querido, algo que é importante na sua vida cristã, na sua jornada de fé: a sua fé tem que ser exercida. Aleluia. Amém. A sua fé necessita ser exercida. Querida, oração tem ação. Amém? Amém. Davi, antes de guerrear, antes de lutar com esse filisteu, ele estava sendo treinado. Ele já começava a exercer a sua fé lá no pasto, lá no lugar escondido. Ele já estava exercendo a sua fé matando o urso. Ele já estava exercendo a sua fé matando um leão. Davi exercia a sua fé. Ele não ficava paralisado, ele não estava inerte, ele estava em movimento com o Senhor. Em nome de Jesus. A nossa fé necessita ser exercida, praticada. Ai, pastor, eu tenho fé e eu tenho um ministério de cura. Quantos hospitais você já foi orar para você exercer essa fé, para exercer esse dom que Deus te deu? Ah, eu tenho fé para exortar, eu tenho fé para contribuir. Então exerça aquilo que Deus está te dando, em nome de Jesus. Água parada fica podre. Se Deus te deu, querido, movimenta, pratique, exerça. A palavra do Senhor relata no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 6. E disse o Senhor: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda. É isso que fala a Bíblia? Como um grão de mostarda. Não é o tamanho de um grão de mostarda, meus irmãos. Você que está me ouvindo aqui, não é o tamanho, é como o grão de mostarda. Direis a esta moeira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Querido, o grão de uma mostarda, quase você não consegue enxergar ele, o tanto que ele é pequeno. Mas depois que você planta ele, depois que você lança ele na terra,
e dá uma hortaliça, se torna grande, mas você terá que lançar, você terá que exercer, você terá que praticar, porque se você não colocar ele na terra, querido, ele não vai gerar nada. E nós precisamos entender um pouco a respeito de fé, porque muitas vezes nós não compreendemos sobre fé, porque a fé é como um grão de mostarda, mas depois ela se torna uma grande hortaliça, ela se torna algo grande. Olha só, a palavra do Senhor relata que Pedro estava no barco junto com 11 apóstolos, e Jesus estava alta madrugada andando sobre as águas. E a Bíblia relata que eles sentiram medo quando viram Jesus. Mas quando Jesus falou que era ele, a palavra do Senhor relata que Pedro falou assim: é tu, Senhor? E ele respondeu: sou. Então manda eu ir contigo. E ele começou bem, amém? Ele começou bem, porque os outros 11, queridos, ficaram dentro do barco, mas Pedro andou sobre as águas. Mas quando ele estava caminhando, prosseguindo, ele parou de olhar Jesus, ele parou de tirar o foco de Jesus, ele parou de olhar no centro, ele parou de olhar naquele que é dono de todas as coisas. Ele começou a olhar para as adversidades, ele começou a olhar para a pandemia, ele começou a olhar para os medrosos, e a Bíblia relata que ele começou a se afundar. E Jesus falou para ele: ó homem de pouca fé, por que duvidaste? E a palavra de Deus também relata a respeito de fé de uma mulher Sírio-Fenícia. A Bíblia relata que Jesus está naquele lugar e aquela mulher fica incomodando Jesus a todo tempo, porque a sua filha estava horrivelmente endemoniada, e ela insistia com Jesus, e Jesus chegou ao ponto de falar uma das palavras mais fortes que já ouvi de Jesus na Bíblia: não é bom pegar os pães dos filhos de Israel e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela relatou: oh Jesus, mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus falou: oh mulher, grande é a sua fé. Oh Espírito Santo. Mas a palavra do Senhor também relata a respeito de um centurião que estava com um servo com uma enfermidade, e Jesus estava perto dele, e as pessoas começaram a falar para Jesus, e Jesus viu graça naquele centurião e falou: então eu vou lá na casa dele curá-lo. E o centurião falou assim: não, eu sou um homem de autoridade como o Senhor é, basta apenas uma palavra tua. E Jesus respondeu: não vi uma fé tão grande em Israel como essa. Agora eu pergunto para vocês, meus irmãos, vamos conjecturar essas três histórias. Um homem que era o apóstolo, um homem que o Senhor entregou a chave, um homem que entregou a autoridade para instituir a igreja do Senhor. Jesus chamou ele de pequena fé ou pouca fé. Uma mulher sírio-fenícia, Jesus falou: oh mulher, grande é a sua fé. E para um centurião, ele relatou: não existe nenhuma fé em Israel como desse homem. Como que Jesus iria falar para um homem que era o centurião romano, o povo que estava escravizando o povo judeu? Os romanos estavam escravizando o povo judeu, Rebeca. E Jesus fala para aquele homem que não tinha visto uma fé tão grande em Israel.
Um homem que era um ímpio, um homem que não era um cristão ainda. Uma mulher sírio-fenícia que ainda não tinha decidido aceitar, mas Jesus falou para ela: ô mulher, grande é a tua fé. Mas para um apóstolo, aonde ele entregou as chaves, aonde ele entregou a autoridade, aonde que ele escreveu depois texto na palavra do Senhor, livros, Jesus falou: ô homem de pouca fé. Por quê? Porque a fé não é medida, Pastor Ailton, a fé é exercida. Glória a Deus. Independente se você vem em um templo, independente se você louva o Senhor ou não, se você não exercer a sua fé, querido. Porque depois que Pedro começou a exercer a sua fé, ele relatou um dia adiante, no período que ele estava sendo crucificado, diante de Nero: pode me crucificar eu até de cabeça para baixo, porque eu não quero ser crucificado como o meu Senhor, mas eu jamais irei negá-lo. Pedro começou a exercer tanta sua fé que ela ficou gigantesca. Exerça a sua fé. Se está do tamanho de um grão de mostarda hoje, exerça, lança, exerça, lança fé. Aquilo que Deus te deu, os dons que Deus te deu, pratica, exerça, que você verá o que o Senhor irá fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Exerça a sua fé. Exerça. Davi era um valente. Davi era um corajoso. Um homem ousado, intrépido, completamente apaixonado por Jesus. E algo que nós devemos entender sobre a fé. Porque as marcas de um homem segundo o coração de Deus tem que ter fé. Deus não usa um homem segundo o coração de Deus, querido, que não tem fé, que não é ousado, corajoso, medroso. Não usa. Não usa de jeito nenhum. Davi era um valente do Senhor. E nós estamos vivenciando hoje uma geração de pessoas que tem muito medo. Se eu chegar aqui para vocês e falar assim: ah, mas aquele cara lá não vai para o céu, porque ele é um feiticeiro. Ah, aquele cara não vai para o céu porque ele é um homicida. Talvez você vai até falar assim: ó, eu concordo com você, pastor, você está certinho mesmo. Aquele cara não vai para o céu porque ele faz muita maldade para as pessoas. Mas no livro de Apocalipse capítulo 21, a palavra do Senhor relata que os tímidos está no meio, está junto com os feiticeiros, está muito junto com os homicidas. Querido, uma pessoa que é tímida não quer dizer que é uma pessoa que não sabe falar em público. Uma pessoa que é tímida é uma pessoa que está em cima do muro, que não tomou uma decisão, que não tomou uma decisão do que ela é em Deus. Vocês já viram aquela história do muro? De um lado está o diabinho, do outro lado o anjinho. Aí o anjinho está falando de um lado: ó, pula aqui, sai de cima do muro, pula aqui. Aí o diabo está do outro lado caladinho, não fala nada. Aí o cara fica curioso a respeito daquilo, fala: mas por que você não está falando nada? Aí o diabo responde: não, porque o muro já é meu.
Meu irmão, os tímidos, em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, fala e relata que não herdarão o reino de Deus. Todos os homens na Bíblia que o Senhor chamou tinham coragem. A palavra do Senhor relata no livro de Josué, capítulo 1, que Deus chega para Josué depois que Moisés tinha morrido. Deus chega para Josué e relata a Josué 2 vezes: Josué, ser forte e corajoso. Josué, ser forte e corajoso. Mas depois Deus não falou mais para Josué, apenas essas 2 vezes. Tem irmãos que nós precisamos falar isso o tempo todo. Querido, Deus só falou 2 vezes para Josué, e ele foi ousado, ele foi corajoso. Porque Deus nem lembra, querido, de pessoas medrosas, pessoas tímidas, pessoas que não tomam as decisões. A palavra do Senhor relata no livro de Números capítulo 13, que Moisés designou 12 espias para olhar a terra. Querido, pessoas medrosas, quando vê a terra e vê uma dificuldade, vê um gigante, eles preferem voltar para o Egito, eles preferem morrer no Egito, do que desafiar, do que querer conquistar aquilo que Deus te deu. Interessante que nem Deus lembra. Qual o nome dos 10 que voltaram? Eu não sei. Mas os 2 que tomaram posse eu sei: Josué e Caleb. Aleluia. Homens ousados, homens corajosos. Não seja tímido nesse processo que estamos vivenciando. Seja uma pessoa que tenha fé, ousada. Não seja morna. A palavra do Senhor relata no livro de Apocalipse, querido, no capítulo 3, sobre a pior igreja que o Senhor Jesus relatou, a igreja de Laodiceia. E Jesus estava no meio daquelas 7 igrejas, e na igreja de Laodiceia ele relatou: eu conheço as tuas obras, que és nem frio e nem quente. Querido, para Jesus ele prefere, Rebeca, uma pessoa que seja fria, uma pessoa realmente que não tenha um compromisso nenhum, que não tenha nada a respeito do reino de Deus, do que uma pessoa que é morna, que não é nem frio e nem quente. E como é ruim, querido, algumas coisas mornas, né? Quem é que gosta de tomar água morna? Tudo, querido, muitas vezes que é morno é ruim. Um casamento morno é ruim. Até para alguns irmãos aí, uma cerveja morna é ruim, né? Refrigerante morno é bom ou não? É ruim. Querido, muitas vezes o morno é ruim, sim. Ninguém aguenta. Você chega muitas vezes na casa de alguns irmãos, eu acredito que na casa de vocês não, né, meus irmãos que estão assistindo. Lá nos irmãos na Arábia, né? Você chega lá, o irmão fala assim: oh, vamos tomar um café, né? William, vamos tomar um café. Aí o irmão vem com aquele cafezinho, o cafezinho está morno. Eita, Jeová, você tem que orar para beber ele todo. E você acha que a sua relação com Deus, Deus agrada? Querido, Deus dá vontade de vomitar, Ele tem ânsia de vômito. Deus não agrada de uma vida morna com Ele. Nós temos pouco tempo, meus irmãos. É melhor você viver, querido, a cada dia tudo aquilo que Deus tem na sua vida. É melhor muitas vezes você morrer crendo do que você viver duvidando. Não quero ter uma
uma vida morna. Porque um homem de fé, uma mulher de fé, corre risco. Nós achamos que Davi não correu risco com Golias, mas correu. Davi correu risco com Golias. Aleluia! Davi correu grandes riscos de vida com Golias. E precisamos entender isso na nossa vida, na nossa jornada cristã. Meu irmão, um barco no porto não tem serventia nenhuma. Um barco lá no porto, Rebeca, não tem serventia nenhuma, mas não vai correr nenhum risco. Mas quando ele está em alto mar, querido, quando ele está pegando grandes ondas, muitas vezes algumas tempestades na vida, algumas dificuldades, ele leva a esperança, ele leva a prosperidade, ele leva a alegria. Nós precisamos ser homens e mulheres, querido, em cada dia de nossas vidas, para nós sairmos do porto. Sai da sua zona de conforto, exerça a fé que Deus colocou dentro do seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora, para encerrar, abre lá em 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor, e trazia a saber no surrão, e lançando mão da funda, foi-se chegando ao filisteu. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Olha aqui para mim. Saul tentou vestir, gerar uma segurança sobre Davi com uma armadura, e ele não estava conseguindo nem caminhar. Aí Davi falou assim: não quero isso não, eu quero apenas aqui 5 pedras. Se você está anotando, escreva isso. Tudo que é fácil, tudo que parece fácil, fica mais difícil crer. As pessoas achavam que Davi ia pegar uma lança, as pessoas achavam que ele ia revestir com uma armadura para se proteger, mas ele tinha 5 pedras, que era o suficiente. Querido, quando você está com o Senhor, se Ele declarou apenas 5 pedras, já é o suficiente em nossas vidas, já é o suficiente para você destruir e derrubar um gigante. Muitas vezes nós temos dificuldade em crer aquilo que é fácil, nós temos dificuldade em confiar aquilo que é fácil, Rebeca. Naamã chega diante de Eliseu e fala assim: e o profeta nem foi atender ele, mas o profeta relatou: vai lá, banha lá, mergulha 7 vezes,
A palavra do Senhor relata que o Naamã, aquele general, já estava retornando, voltando para a sua casa, aquele leproso, mas o seu servo, o seu soldado falou para ele: mas Senhor, se falasse algo mais difícil, o Senhor não faria? Talvez se o Senhor fosse para lutar com 10, 20 soldados, o Senhor não faria? Talvez fosse para o Senhor subir no monte e matar um gigante, o Senhor não faria? O profeta está dizendo para você: vai e mergulhe apenas 7 vezes. Querido, aparentemente isso é fácil e nós temos dificuldade para crer. Mas se o Senhor falou na sua vida, creia, confia, acredite, declare que irá acontecer. Amém. A palavra do Senhor relata a respeito de Josué, de frente de uma muralha, de frente de algo que era, naquela época, era praticamente intransponível. Deus chega e fala para Josué: Josué, grita somente após 7 dias. Talvez nos nossos dias de hoje, nós iríamos crer e acreditar, se Deus falasse para nós: um míssil, uma dinamite, uma bomba atômica, não, aí agora essas muralhas irão cair. Não, querido, Deus só falou para ele: grite. Como nós temos dificuldade para crer naquilo que aparentemente é fácil. Como é difícil, querido, nós crermos em algo que muitas vezes o Senhor fale para nós. Poderia citar tantas outras coisas. Veja Moisés de frente ao mar. Era muito mais difícil para Moisés lutar com seus adversários, com os egípcios. Era muito mais difícil 2,5 milhões de pessoas atravessando a nado o mar. Mas Deus fala para Moisés: Moisés, porque clama a mim, apenas marche, levanta o seu cajado. Querida, a coisa mais fácil que tinha na vida de Moisés era pegar aquele cajado e levantar. E aquilo que quando ele levantou, moveu, agiu, aconteceu. Nós precisamos crer nisso que nós estamos lendo. Nós precisamos crer naquilo que o Senhor fala conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, creia, confie. E eu quero agora que vocês abrem lá em Mateus capítulo 9. Versículo 5. Olha só o que a palavra do Senhor relata. Pois o que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Pastora Regiane, Jesus não está dizendo aqui porque é mais fácil fazer. Não. Dizer. Pois o que é mais fácil dizer. Tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus que nem falam. Voz profética está totalmente paralisada. Declare, querido. Declare sobre essa nação. Declare sobre esse estado. Declare sobre a vida das pessoas. Você é um agente de Deus nessa terra. Declare. Declare. Declare aquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração. Profetiza. Profetiza sobre vidas. Porque o nosso Deus, o Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje. Ele cura, Ele liberta, Ele sara, Ele restaura, Ele salva. O nosso Deus pode
nome de Jesus. As pessoas estavam esperando que Davi seria um espadachim, um expert na espada ou na lança. Ele pegou uma pedrinha. Quando Deus designa na sua vida, basta apenas uma pedrinha, velho. Só uma pedra. Ele derrubou o gigante. Aquilo que aparentemente aos nossos olhos era muito fácil, aquilo que aparentemente aos nossos olhos não iria acontecer, mas ele tinha fé, ele cria, ele acreditava. Em nome de Jesus, que possamos, querido, exercer, que possamos colocar em prática, como um homem e como uma mulher segundo o coração de Deus, a fé. Ele venceu. Ele cortou depois a garganta, a cabeça do filisteu, naquilo que ele estava sendo treinado, naquilo que Deus estava capacitando ele, naquilo que Deus levou ele. Escuta aqui para mim, escuta, meus irmãos, anote isso. Se você não tentar, você terá 100% de erro. Vou repetir mais uma vez. Se você não tentar exercer a sua fé, você terá 100% de erro. Eu quero falar para você, se você exercer sua fé, se o processo será fácil. Não será. José exerceu a fé, demorou 13 anos. 13 anos. Davi demorou 14 anos. Foi caçado como um cão, mas ele tentou e alcançou. Um jogador de futebol nunca consegue fazer o gol, querido, muitas vezes no seu primeiro chute. Ele tem que dar vários chutes para depois ele acertar e fazer o gol. Talvez na sua jornada, na sua caminhada cristã, você pode errar algumas vezes, acertar também várias vezes. Em nome de Jesus, exerça, pratique a fé. Se você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus, ou um homem segundo o coração de Deus, precisamos exercer a nossa fé. Em nome de Jesus, que nesses tempos que estamos vivenciando, esse tempo de pandemia, do vírus, pessoas tenebrosas, apavoradas, que possamos ser homens e mulheres para manifestar Cristo na vida delas, exercer a nossa fé, termos a totalidade, ter a total confiança no Senhor, em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Vamos levantar. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Coloque a sua mão no seu coração, aonde você estiver. Eu sou filho de Deus. Declare para o Senhor. Declare sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Talvez você estava vivendo esses dias, dias de medo, apavorados, esses dias tenebrosos. Você não estava gerando confiança.
acredito. Eu sei que o meu Redentor vive. Tudo posso naquele que me fortalece. Declare ao Senhor. Abre o mar pra eu passar por ele. Mostrou-me o seu perfeito amor. Solta o leão que sai dentro de você. O amor lança fora todo medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Mostrou-me o seu perfeito amor. Tu me salvaste pra eu poder cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Tenha fé. Creia que isso se torne uma vida dentro de você, essa palavra. Deus tampou a boca dos leões para não matar Daniel. Gerou um livramento sobre Daniel. Ele teve fé, ele teve coragem, ele teve ousadia para não se dobrar diante de outros deuses. Mas Estevão também teve fé. Pregou com tanta veemência, com tanta intrepidez, com tanta ousadia, que apedrejou ele. Apedrejaram ao ponto de matá-lo. Mas a Bíblia relata que o Senhor Jesus levantou do seu trono e aguardou Estevão. Querido, é melhor você viver crendo nessa palavra até o ponto de morrer por ela, mas não duvidando dela. Creia nessa palavra do Senhor, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem principado, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer homem ou qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele está em você, Ele está em mim, Ele está em nós, em nome de Jesus. Creia, não tenha medo, meus irmãos. Igreja do Senhor, nós estamos seguros com Ele. A melhor segurança é Ele. Nele nós temos vida. Se nós sairmos dessa terra, desse tempo, será apenas uma passagem da eternidade com Ele. Em nome de Jesus. Aonde você estiver, levanta suas mãos. Senhor, nós te damos graça por tudo aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite. Nos leva, ó Deus Pai, a ter uma vida de perseverança, de permanência e de fé. Em nome de Jesus, que cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, meu Deus, possa se firmar no Senhor.
independente das dificuldades, adversidades, tribulações, independente, ó Deus, Pai, dos vírus, da pandemia, de tudo aquilo, ó Deus, que está acontecendo ao nosso derredor, nós temos a certeza e a convicção que nós temos um Pai, nós temos um Deus que cuida, que vela por nós. Em nome de Jesus, que o teu precioso e poderoso sangue esteja sobre cada vida. Eu te peço, ó Deus, Pai, que a tua mão, o teu favor e a tua graça nos alcance a cada dia, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nós. Que o teu precioso e poderoso sangue esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje e sempre conosco, em nome de Jesus. Eu abençoo você, a sua casa, a sua família, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês, em nome de Jesus.